apaixonados pela cruz. Sou Alexandre Oliveira, que temos mais uma mensagem da paz do Senhor para partilhar ao teu coração. Esse é mais um vídeo da série de vídeos sobre os milagres de Jesus. Eu quero convidá-lo, sem mais delongas, a abrir a Bíblia do Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo 13, texto que cita todos nós, e o versículo é o 10. Lucas, vamos ler o seguinte: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade, que já havia 18 anos que andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-o e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Por enquanto, só até aqui. Meus caros e meus dignos irmãos, a palavra de Deus nos diz no Evangelho de Lucas que Jesus ele estava na sinagoga e ele ensinava naquele local, ele pregava a palavra naquele local. A sinagoga era um local onde Deus se encontravam para ler a palavra, para ler os salmos, para ler os livros dos profetas e também para orar. E naquele dia estava ali uma mulher que a Bíblia diz que ela estava durante 18 anos enferma. Durante 18 anos ela tinha uma enfermidade, e essa enfermidade diz a Bíblia que fazia com que ela ficasse encurvada, e durante esses 18 anos ela não conseguia olhar para as pessoas olhando diretamente na sua face, seu rosto. Pelo contrário, ela olhava para baixo. Sua visão, seu campo de visão estava sempre para baixo. A sua visão, textos mais, de modo algum ela podia endireitar-se, de forma alguma ela podia, vamos dizer assim, se endireitar. E ela estava durante um período de 18 anos sofrendo dessa tipo de maneira, 18 anos sofrendo desta forma. E é isso aqui que eu quero destacar com você tão rapidamente algumas coisas. A primeira coisa que eu quero destacar é que a enfermidade desta mulher era de origem espiritual. Nenhum médico na terra poderia solucionar o problema, nenhum remédio daquela época ou presente poderia solucionar aquele problema. Nenhum médico, por mais bom que fosse, por mais renomado que fosse, mas que fosse famoso, poderia resolver o problema dela, porque era um problema espiritual. Então disse que era um espírito de enfermidade. Ainda que ela fizesse uma cirurgia, ainda que ela fizesse vários exames, ainda que fosse ter presente, só a mão de Deus, só o Senhor poderia restaurada. Era um espírito de enfermidade que a mantinha presa, a mantinha cativa, a mantinha aprisionada durante 18 longos anos. Não foram 18 horas, não foram 18 dias, não foram 18 meses, foram 18 anos. Irmão, isto é muito tempo. Então, rapidamente, veja comigo aqui que apesar daquela mulher sofrer dessa situação, a Bíblia diz aqui que no dia que Jesus estava naquela sinagoga, ela estava naquele local. Então a primeira coisa que eu quero trazer para a nossa breve reflexão é que aquela mulher não deixou aquela situação a abater. Ela estava encurvada, talvez as pessoas olhavam para ela e olhavam como olhando e não diziam palavras, mas quem sabe até julgavam o seu olhar, olhando para ela. Naquela época, infelizmente, as pessoas acreditavam que se uma pessoa estava sofrendo era por causa do pecado. E o texto não nos diz que essa mulher ter cometido algo do tipo, e a Bíblia também não mostra isso. Jesus diz o seguinte, no capítulo 9 de João: sobre um homem que era cego, nem ele pecou, nem os pais dele pecaram, mas ele está assim para que nele se manifestem as obras de Deus. Então aquele homem, e tanto como essa mulher, o problema dela não era o pecado, era a enfermidade. E não era uma enfermidade apenas assim, normal do corpo do ser humano, mas era um espírito que a aprisionava. Então Jesus, naquele dia, estava na sinagoga, e aquela mulher, ela poderia ter se abatido, ela poderia ter se entregado ao desânimo, ela poderia ter se entregado à tristeza, não, mas ela se ergueu, ela se levantou, ela foi até aquele local, ela foi até aquela sinagoga. Nesse momento eu quero dizer para você, eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua dificuldade, mas eu quero dizer para você: erga a cabeça, se levante, não se entregue à tristeza, não se entregue à angústia, não se entregue ao medo, não se entregue à dúvida, mas entregue a sua vida, entregue seus caminhos, entregue para Deus as suas dificuldades, conte para Ele, se erga, vá para a casa de Deus, escute a palavra de Deus, escute o louvor, não se abata.
Não se entregue. Não é tempo de retroceder, não é tempo de desistir, não é tempo de entregar os pontos. Tem até um louvor que diz assim, que diz o seguinte: não pense que está tudo terminado em sua vida. Se você se ajoelha, se você ora, não tem mais força para orar, compreenda que Deus, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando todos abandonam, Deus continua estando conosco. Então se levante, não se abata, não se entregue, confie, creia em Deus. Então aquela mulher se levantou e ela estava na sinagoga. E quando ela estava na sinagoga, versículo 12 diz, e é o nosso tema também, que é a maravilhosa presença de Jesus. Agora veja comigo que quando ela se levantou, quando ela se ergueu, olha só quem estava ali naquele templo, naquela sinagoga, aliás. Versículo 12, Jesus, vendo-a, chamou-a. O que Jesus fez? Vendo-a. Jesus viu aquela mulher. Jesus conhecia os problemas que ela enfrentava. Jesus conhecia os dilemas dela, os processos que só ela e Deus assim a conheciam. Jesus, olhando para ela, viu-a. E o texto mais, vendo-a, chamou-a e disse, mulher, seja livre da tua enfermidade. O que Jesus disse? Mulher, seja livre da tua enfermidade. Veja comigo, Jesus é aquele que vê, mas ele vê muito além, assim, do que o ser humano pode ver. Ele conhece a nós, a mim e a você, por dentro. Então ele olha para aquela mulher e diz, mulher, chama aquela mulher para perto de si e diz, mulher, estás livre de tua enfermidade. Jesus é aquele que nos chama. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 11, vinde a mim, todos vocês que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós do meu jugo, Senhor. Então cheguemos a Ele. Ele pode nos dar o descanso, Ele pode nos dar a paz, Ele pode aliviar o fardo que pesa sobre ti. Então aquela mulher foi até Jesus, ele a chamou, e Jesus disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo as mãos a ela, imediatamente ela se endireitou e dava glória a Deus. O que Jesus fez? Jesus chamou-a, Jesus disse para ela, estás livre, e Jesus disse mais, versículo 3 ainda, impondo as mãos sobre ela, imediatamente ela dava glória a Deus. Quando Jesus quando Jesus estendeu a sua mão, colocou sobre ela, ela diz que enquanto ela glorificava a Deus, ela diz que ela foi curada, ela foi transformada, foi restaurada. Então diz aqui que ela se endireitou. Se antes ela não podia de forma alguma erguer-se, agora diz a Bíblia que ela consegue. Ela pode. Irmão, isso aqui é o que Deus pode fazer. Isso aqui por isso que o tema é a maravilhosa presença de Jesus. Jesus estava lá no barco com o discípulo naquela tempestade, e a tabela diz lá em Marcos 4, a tempestade se acalmou. Jesus estava ali naquele momento em que na casa de Jairo, e a filha dele estava morta, e a menina que estava morta, quando Jesus chegou, ela ressuscitou. Jesus estava lá, era o capítulo 5 de Marcos, onde estava aquele gadareno terrivelmente endemoniado, a tal ponto furioso que ninguém passava por ali. Quando Jesus chegou, ele libertou aquele homem. Jesus chegou lá onde estava Lázaro, sepultado há 4 dias, e disse, olha, removei a pedra, e disse, Lázaro, venha para fora, aonde a maravilhosa, a grandiosa, a poderosa, a majestosa, a poderosíssima presença de Cristo está. A morte não tem a última palavra, a doença não tem a última palavra. Onde a poderosa e maravilhosa presença de Deus está, onde a sua mão estará estendida, não há mal, não há doença, não há enfermidade, não há levante diabólico que possa permanecer. Aonde Jesus está, o inimaginável ele acontece. Então eu quero dizer para você, meu caro ouvinte da palavra, que não desista, não se entregue, creia que ele é poderoso. Tem diz mais aqui. Depois o mestre da sinagoga chegou, dizendo o seguinte ali, olha, você quer ser curado do seu mal, vem outro dia, não no sábado, disse aquele homem. E Jesus disse, olha, acaso não poderia libertar-se esta filha de Abraão, a quem durante 18 anos Satanás trazia aonde? Cativa, diz o texto.
essa filha de Abraão a quem Satanás trazia cativa. Então Jesus é aquele que liberta o cativo. Jesus é aquele que liberta aquele que está preso. Jesus é aquele que liberta, e ele tem todo o poder. A Bíblia nos diz que ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino de Filho do seu amor. A Bíblia diz também, no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, tem um versículo assim que quando alguém está preso na casa do valente, aquele que é mais valente do que ele, vence-lhe, tira a armadura e ele tira os despojos. Ele quer dizer o seguinte: um dia nós estávamos presos na casa do valente. Quando nós estávamos presos nas garras do inimigo dos vícios, novela terrível, mas vindo ele, nos libertou, vindo ele, nos sarou e nos aproximou perto de Deus. Eu quero dizer para você, meu amigo, que ele pode te libertar, que ele pode sair, ele pode fazer um milagre na sua vida. Então, com esta mulher, nos levantemos-nos, cheguemos a Deus, Deus chegará a nós outros. A Bíblia diz aqui no capítulo 11, versículo 9: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Ok? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então, se eu pedir, eu irei receber. A consequência de pedir é o quê? Receber. A consequência de bater, a porta se abrirá. Então eu quero encorajar você, meu amigo, a continuar clamando, a continuar pedindo, a continuar crendo que Deus, ele pode fazer algo em favor da tua casa, em favor da tua família. Então não importa qual seja o seu problema, Deus é poderoso para te curar, para te libertar de tudo aquilo que te aprisiona a tua mente, teu coração. Então, nesse momento eu quero dizer, confie no Senhor, entregue seu caminho a Ele e o mais Ele o fará. Essa é a mensagem que nós queremos partilhar contigo. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Nós estamos aqui quase, graças a Deus, quase chegando a 100 inscritos. Faltam poucos. Eu quero pedir a você, se você não se inscreveu e está acompanhando nossos vídeos, se inscreva, compartilhe com alguém essa mensagem. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.